O tráfico de pessoas é um crime que ainda atinge milhões de vítimas. Muitas delas são atraídas por propostas de trabalho e, quando cruzam a fronteira, são obrigadas a se prostituir. A história de muitas dessas mulheres você vai ver agora. Uma brasileira desaparecida em Portugal. Uma família destruída no Brasil. A gente tá aqui no Brasil de mãos atadas, sem reação, sem saber o que fazer. É difícil até de falar. Rosinei Trindade deixou Itajaí, em Santa Catarina, em outubro do ano passado. O sonho era mudar de vida na Europa. Aí ela tinha uma colega dela de Curitiba que ia para Portugal. Daí ela conversaram e ela ia junto. Quando chegou no dia, a menina não foi. E como ela já estava com tudo comprado, tudo certinho, ela pegou e foi, né? Sozinha, ela encontrou uma oferta de emprego pelas redes sociais e passou a trabalhar e morar neste restaurante na região de Coimbra, a 200 quilômetros da capital Lisboa. Mas cerca de um mês depois, parou de dar notícias. O último contato que ela teve comigo foi dia 10, 12 de novembro. A última vez que eu falei com ela. Pelas redes sociais, a família de Rose conseguiu contato com Larissa, uma brasileira que vive em Coimbra. E ela procurou a polícia de Portugal para relatar o desaparecimento da catarinense de 31 anos. O tempo em que foi feito a primeira participação do desaparecimento até o período de investigação foi quase um mês. Então ninguém entende o que aconteceu aí, essa falta de comunicação para começar essa investigação. Segundo o inspetor responsável pelo caso, a principal suspeita é de tráfico de pessoas, já que Rosinei se enquadra no perfil das vítimas desse tipo de crime. Mulher, sozinha, estrangeira e com a situação irregular no país. Rosinei teria sido forçada a entrar em uma rede de prostituição. O restaurante onde ela trabalhava passou a ser investigado. No local, até hoje, ninguém aceitou falar sobre o caso. Dessa vez, um funcionário pede que nossa equipe espere pelo proprietário do outro lado da rua. Ele vai até lá, então. Ah, então tá bom. Não posso ficar aqui. Então tá. Em pouco tempo, ele chega, mas não parece disposto a conversar. Eu não quero aqui câmaras e não sei porque é que vocês aqui estão. Não, eu gostaria de conversar. Qualquer esclarecimento que haja é que a Polícia Judiciária, nós estamos proibidos de dar qualquer informação sobre o processo. Nervoso, ele fala rapidamente sobre o caso de Rosinei. A moça trabalhou aqui, saiu daqui livre e espontânea vontade, levou malas, levou documentos, levou telefone com ela, ponto. Acabou, onde ela está é que a Polícia Judiciária. Mas logo ameaça nossa equipe e exige que a gente vá embora. Muito obrigada, prazer. Vamos embora daqui, fala por Ok, te devo. Enquanto isso, no Brasil, a angústia da família continua. Já são 8 meses sem notícias. Vi a primeira coisa que me perguntei, a Rose, o que soube? Como tá a Rose? Não sabe nada, entende? E quer dizer, é uma coisa que não termina nunca. O sofrimento de Manuel não é o único. Casos como o de Rosinei são cada vez mais comuns, como mostra o repórter Marcos Reis. O número de casos de tráfico humano registrados pelas polícias do mundo inteiro cresce a cada ano. Só em 2016 foram quase 25 mil. Mas as autoridades sabem que esses números ainda estão longe de representar a realidade. A ONU-DC e a OIT, eles fazem hoje uma previsão de 40 milhões de pessoas traficadas no mundo. Marco Aurélio de Souza é o representante brasileiro do projeto Resgate, um programa internacional de auxílio às vítimas de tráfico humano. O tráfico, ele te oferece tudo o que você sonha. Quando você cai na rede, ele arranca de você tudo o que você tem. Segundo as Nações Unidas, os traficantes normalmente buscam pessoas para 4 atividades: remoção de órgãos, trabalho análogo à escravidão,
adoção ilegal de crianças e, principalmente, a exploração sexual. O tráfico humano para exploração sexual faz vítimas em várias regiões do Brasil. Na maioria dos casos, esse tipo de crime não acontece de modo violento. As mulheres saem do país por vontade própria, enganadas por falsas propostas de emprego. A maioria só descobre que vai ter que se prostituir quando chega ao destino. Mas aí já não dá mais tempo de voltar atrás. Foi o que aconteceu com esta goiana, que acaba de voltar da Europa. E por motivos de segurança, prefere não ser identificada. Você nunca esquece. Só esquece quando morre. Ela trabalhava como cozinheira no Brasil quando recebeu uma proposta de emprego irrecusável na Espanha. Lá você vai ganhar R$9.000, carteira assinada, de 6 em 6 meses você pode vir, ver sua família. R$9.000 para trabalhar como cozinheira. Cozinheira no hotel, camareira. Aos 49 anos, encantada pela oportunidade, resolveu ir. Mas quando chegou ao lugar, recebeu a notícia de que não trabalharia em uma cozinha de hotel. Mandaram eu trocar de roupa, tomar banho, trocar de roupa. Se eu quisesse jantar, que eu já tinha pra trabalhar, pra tirar a janta. Falei, mas eu nunca trabalhei nisso, nem aprende. Ela tinha que aprender a se prostituir e só poderia sair dali quando pagasse uma dívida que não parava de crescer. Eu fui para pagar 1.500 euros. Cheguei lá, estava em 7.000 euros. Foram 3 meses de exploração. 3 meses de pesadelo. Eu entrei na bebida sem dó. Eu tomei álcool sem parar. Para tentar esquecer. Para não poder passar, porque tinha dia que você ficar com 15 homens, não era fácil. Até que uma doença acabou por salvar a vida dela. Quanto mais eu chorava, mais eu queria chorar. Aí no outro dia já estava tudo brotado. Meus pés, minhas mãos, minha vagina, tudo. Uma psoríase causada por estresse assustou os criminosos. Sem saber o que fazer para curar as feridas no corpo da brasileira, eles decidiram soltá-la. Foi o momento mais feliz da minha vida. Saber que estava livre. Mas a felicidade era passageira. O que ficou foi a dor. Você acha que um dia vai conseguir ser feliz como antes? Não. Nunca mais. O tráfico de seres humanos é o terceiro crime mais rentável do planeta. Movimenta 32 bilhões de dólares por ano. Mais de 120 bilhões de reais, segundo números da ONU. 85% deste valor vem da exploração sexual de mulheres. O mercado do tráfico de pessoas funciona muito com a ideia de oferta e demanda. E também nacionalidades vão entrar em moda. Vai funcionando bem como um mercado, como a gente pensa qualquer mercado de qualquer bem, né? No Brasil, os criminosos sabem o tipo de vítima que procuram. São mulheres entre 18 a 30 anos de idade e muitas delas são mulheres negras ou pardas. Esta brasileira sabe bem disso. Ela tinha 20 anos quando foi para a Espanha. A promessa era de um trabalho doméstico que a ajudaria a pagar as mensalidades da faculdade de Direito. Então ela falou, você pode ficar 6 meses e com o dinheiro que você ganhar lá, você vai ter dinheiro para terminar os 4 anos de universidade que falta. Mas a realidade foi bem diferente. Você foi uma escrava? Eu fui uma escrava sexual. Ela ficou 1 ano nas mãos dos criminosos. Você teve medo de morrer? Não.
Muitas vezes eu preferia morrer. Para não estar passando por essa situação, eu preferia morrer. Ela resolveu procurar ajuda. Ligou para uma ONG especializada no resgate de mulheres exploradas sexualmente. Chamei o número de emergência de Japran e foi quando chamaram a polícia e elas foram me resgatar. Hoje, ela trabalha na instituição que a salvou. Ajuda no resgate de brasileiras que estão entre as maiores vítimas de tráfico na Espanha. Só no ano passado, foram 104 mulheres do país. Que 100 euros no Brasil vale 5 vezes mais. É uma proposta tentadora. E mesmo para mulheres que estejam envolvidas em algum tipo de prostituição, elas não sabem quais são as reais o que vai condições. Não sabem. Lia Daniela é um exemplo disso. Hoje, ela se banha, calma, nas águas de uma afluente do rio Amazonas. Uma imagem bucólica que esconde o drama que ela viveu. Minha irmã era uma mulher linda. Destruíram a vida dela e até certo ponto deixou sequelas para a família, né? A paraense Lia foi para a Espanha ficar 3 meses. Só voltou depois de 2 anos. Quando ela veio para cá, ela já não veio Daniela, ela já veio outra pessoa. Ela saiu do Brasil ciente do que iria fazer. A senhora ia fazer programa? Na verdade, eu já fazia aqui, só que aqui, meu filho, aqui não tem reconhecimento, né? Só não sabia o quanto seria explorada. A senhora tinha horário para começar a trabalhar? 6 horas. 6 da tarde? Até 6 da manhã. O trabalho lá era beber, fumar, fazer sexo. Lia trabalhava em uma boate de Saragoça, no leste da Espanha. Tu já ouviu falar no clube La Isla? Não. La Isla. Era o clube que a senhora trabalhava? Procura na internet. Uma busca rápida mostra que os proprietários do lugar já foram denunciados por participar de uma rede de prostituição que explora mulheres estrangeiras. O local segue aberto até hoje. Enquanto esteve por lá, a brasileira tinha que fazer 20 programas por noite e rendia um bom dinheiro aos donos da boate. Cerca de 1.000 euros por noite. A senhora fazia 1.000 euros por mês? Por noite. Toda noite. Drogas e álcool formavam um coquetel perigoso que ajudava a Lia a aguentar o trabalho forçado. Ela relatou para mim um determinado período ela vivia presa, entendeu? Ela conseguiu fugir. Com ajuda e muita luta, reencontrou a família. Como ela chegou? Chegou louca, entendeu? Surtava? Ela surtava, sim, senhor. Surtava, foi uma problemática. Os abusos físicos e psicológicos deixaram marcas. Atualmente, Lia Daniela se mantém com a ajuda de remédios. Você toma esse aqui? Para dormir. Ah, para dormir? 1 por dia? 2, um de manhã e um à noite. Ainda assim, tem dificuldade em aceitar que foi vítima do tráfico de seres humanos. Pela investigação, pelo que se apurou, a senhora foi traficada. Eu? Não, que eu fui de livre e espontânea vontade. Eu fui de vontade. Então, a grande dificuldade também que hoje a gente encontra é as próprias vítimas se reconhecerem como vítimas, né? Elas assumirem que foram traficadas.
prejudicadas, que elas foram enganadas, que elas ficaram em situação de escravidão, que elas tiveram a sua dignidade ferida. E quando elas não assumem, é muito difícil. Maria Henriqueta faz parte de grupos de enfrentamento ao tráfico humano no Pará e acompanhou o caso de Lia. Além da dificuldade em se ver como vítima, ela expõe um outro motivo pelo qual pessoas traficadas não falam sobre o crime. É medo, né? Na verdade é o medo. A exploração intensa faz com que poucas tenham força para fugir. E mesmo quem consegue sair, leva junto o medo, a principal arma desta rede criminosa.